Então, estamos aqui novamente com um podcast especial. Já fui chamada a atenção, porque quando eu chamo de podcast especial, aí Júlia Galas vira pra mim e diz: todos são especiais. É verdade. São Mas mesmo. neste momento, esse é um podcast especial pra mim e pra Paula. Pra mim também. Eu queria mandar um beijo pra Fernando Cal, que é o nosso pai maravilhoso aqui. E dizer a vocês que a nossa ideia é de trazer para vocês dois irmãos batalhadores, gigantes, de um coração enorme e que fazem uma diferença incrível na nossa cidade. A tentativa deles é diária para fazer isso. Então, a gente apoia, a gente está com eles, a gente quer que eles façam tudo. Eles sabem que quando não tá, eu ligo e digo: que diacho foi isso? Eles me explicam, aí eu já entendo. Então, assim, é uma questão de amizade, mas é uma questão de que eles são de arrombar. Paula Motti, diga aí quem são esses meninos. Os gêmeos mais amados da Bahia. Rick e Rafa Cal, dois amores. Brigadíssimo por estarem aqui. Viu? De coração. A gente é que tá feliz, viu, meninas? Porque, assim, são duas grandes amigas, né? A gente já tinha, né, Moniquinha, ensaiado vir outras vezes e na nossa correria de verão e tal. E quando você falou nesses dias pra gente marcar hoje, a gente não tinha como negar, até porque é um prazer Já estar com estavam com vocês medo de aqui, morrer, né? porque já estava quase chamando, ó. E que bom que eu e Rafa podemos estar no mesmo dia, né? Eu fiquei preocupada com isso. Você falou que é especial mesmo, porque a gente é convidado, às vezes, para fazer alguns podcasts, né? Às vezes a gente não consegue ir. Engraçado que nos últimos que a gente foi convidado para fazer juntos, a gente não fez. Eu fiz sozinho, o Ricardo acabou fazendo sozinho. Calhou de a gente estar aqui hoje com vocês, né? Que Que a gente bom. adora Energia é demais. forte, né? Não, Os aqui dois tem um juntos. negócio, orixá batendo assim, ó. Aí você sabe que sempre vai ter. Pois então. Massa Então a mesmo. ideia, Bom a demais. ideia é essa, e a gente até nós conversamos em um evento que nós estávamos sobre a presença, o que é que nós pensávamos sobre a presença de vocês aqui. E Deus sabe exatamente como é que organiza as coisas, né? Então a gente tinha pensado em vocês no verão aqui, botar os meninos vão bombar, falar tudo que tá acontecendo, tal, tarará, tarará. Aí vocês não puderam. Estavam viajando, tal, desfile de campeão, de Acha 4. Aí agora vocês estão aqui. E a gente tinha falado, precisamos falar da continuidade dos eventos na Bahia. Nada mais justo do que fazer isso com vocês, que até na pandemia vocês passaram rodo e foram fazendo tudo que a gente precisava para ser feliz, né? Para cuidar um pouco da alegria das pessoas e tal. Então a gente quer saber isso, a gente quer saber de vocês, como foi o verão. Como nós estamos de cidade, como nós estamos das pessoas apoiando as coisas. Vocês vão fazer 25 anos, né? De Eu fiz. trabalho no ramo, né? Esse ano é um ano muito especial, Mônica. E que bom que a gente está vindo nesse momento agora, porque quando acaba o carnaval, a gente passa um período geralmente muito curto, de 20 dias, e a gente retoma o calendário nosso de eventos. E que é engraçado, o nosso ano ele não termina em dezembro. Ele começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira de cinzas. Né? E esse ano é especial para mim e para a Rafa, porque a gente completa 40 anos de vida, 18 anos de OK Entretenimento, essa empresa que já está Nossa, virando... ok, já tem 18. já tem 18 anos e 25 anos que a gente começou a trabalhar no Carnaval da Bahia. Foi lá em 99, quando a Ivetinha estava saindo do Bloco Eva, ela estava saindo do Eva e a gente estava entrando para trabalhar no Carnaval de Salvador. Então, eu cheguei até a pegar aquele carnaval com ela, inclusive. Elas passam Que 25 massa! anos. Então temos muitas Muita comemorações, experiência, né? Muita Moniquinha, história. você falou um negócio aí interessante. Eu e Ricardo, normalmente, quando a gente para pensar em fazer as coisas que a gente faz, a gente sempre pensa em primeiro em fazer por Salvador. Não E tenho pra dúvida Salvador. disso. Óbvio, a gente vive disso, é negócio, né? A gente tem que pagar nossas contas, mas a gente pensa muito no legado que a gente vai deixar para a cidade. E você tocou aí sobre pandemia. Eu acho que antes de a gente falar até do que a gente vai continuar, né, depois desse verão, é muito importante a gente falar do que a gente fez ali naquele período de pandemia. Eu acho Sim. importantíssimo. Foi muito difícil pra gente, tá, meninas? Assim, o nosso segmento de fato parou. Foi o mais afetado. 100%, né? 100%.
tivemos 2 anos aí de não ter dinheiro para poder trabalhar, porque nada acontecia. E eu estava conversando com o Liz, né? Esse é o diretor, gente. Lombardi. Tá aqui no nosso lado. Falando sobre essa, aqui no pré aqui da entrevista, sobre essa questão dos podcasts. E na época, não existia podcast como é Não. hoje. Então a gente, rapaz, vamos fazer o quê? O Ricardo de sempre quieto para querer Era fazer as live, coisas. né? As lives. A gente fez Ricardo um ligado estúdio na na tomada. OK, como legal. lá no escritório. E a gente entrevistou grandes amigos, né? Não era presencial, graças a Deus que hoje é presencial, era ali no celular, né? Olhando para a câmera. Tivemos Rafael Zulu, tivemos Felipe da Banda Eva. Lícia Fábio, Thierry Figueira, que é ator, que é grande amigo nosso, entre outros. E aí, naquele momento, a gente, fizemos a live. Passou-se um tempo, a gente... É aquilo que a gente falou, a gente tem um compromisso com a cidade, a gente tem um compromisso com as pessoas que trabalham pra gente. Isso. Uma preocupação. Eu me lembro muito de vocês falando sobre isso. A gente, é engraçado, a gente naquela época da pandemia, eu pedi as contas de quantas entrevistas eu e o Ricardo a gente deu por conta do período que a gente estava vivendo ali. Fomos a única produtora a realizar algo na pandemia. Sim. A única do Brasil a realizar 2 drive-ins. A lembro única do do drive-in Brasil a demais. fazer 4 vilas gastronômicas. E aí, naquele momento ali, antes da gente decidir fazer o drive-in e tal, eu me lembro claramente, né, não existia Zoom, essas reuniões virtuais, das pessoas trabalhar em casa, que é uma coisa excelente que ficou aí. Isso, foi uma... exatamente. E naquele momento eu me lembro claramente que a gente teve uma reunião com o prefeito, na época era Semineto. Poucas pessoas sabem disso, é até bacana eu pontuar isso para vocês, o que aconteceu ali, que a gente fez pela cidade. A questão do legado. A gente teve uma reunião com o prefeito na época, por Zoom, e aí Neto foi claro na época, tinha lá 10 empresários do entretenimento. Mas quem tá pensando em fazer alguma coisa aqui? Eu me lembro claramente que na hora eu levantei o dedo e falei assim, prefeito, eu e meu irmão, a gente não quer parar, a gente quer fazer algo pela cidade nesse momento, tentar levar alegria, né? Tanta coisa ruim que tá acontecendo. E ele, não, beleza, o que você pensa? Eu disse, rapaz, pensei em fazer em drive-in. Ele, na mesma hora, pediu pra gente entrar em contato com o pessoal lá do gabinete dele, na época, que até secretário de Bruno, hoje em dia ainda, que é dos Carreira. E nós, junto com a prefeitura, ou seja, eles nos deram a oportunidade, e aí sim que é a parte do legado, de a gente elaborar um estudo para que isso fosse permitido, porque a gente estava fosse viável a execução. Para saber o que protocolo. Claro, Sim. claro. A gente criou o protocolo, na verdade, junto com eles. Ajudamos porque o que acontece? Para voltar à normalidade, a premissa básica era aglomeração. Né? Ou seja, para voltar ao mundo normal seria o contato físico das pessoas. E isso só era possível quando pudesse voltar a ter os eventos. Né? É engraçado o que Rafa falou, porque a gente realmente tem esse compromisso e a gente não queria parar. Dentro do possível, não queria parar. Isso foi claríssimo. E, Mônica, assim, uma coisa engraçada, porque também nós estávamos, de alguma maneira, correndo risco de vida, porque naquele momento a gente não sabia nem o que estava acontecendo e quanto com o mundo. tempo ia durar. Ninguém sabia quanto tempo ia durar. Eu estava fora do país quando a pandemia estourou, eu nem completei minha viagem, eu vim correndo para cá, fiquei 14 dias isolado. Mas, enfim, e aí a gente... Depois dessa história de live, fez o drive-in, fez vilas gastronômicas. Então, sinceramente, mesmo com toda dificuldade, a gente não sentiu o trabalho parar na nossa vida. A gente trabalhou muito. E a gente chegou ao ponto de, por exemplo, a Vila do Espanhol, eu não sei se tem um restaurante hoje em Salvador que comportaria atender 500 pessoas ao mesmo tempo. E a gente empregava mais de 200 pessoas. Isso é importantíssimo. Um detalhe, sabe, que eu ia falar para terminar o raciocínio sobre a questão da prefeitura. A questão dos QR Codes que hoje vocês têm no restaurante foi a gente que implementou na cidade junto com a prefeitura. Né? Não existia mais ingresso físico ou ingresso online, que hoje é quase Deu um boom 100%. O álcool em gel, o distanciamento de 1,5 metro. Ou seja, nós, junto com a prefeitura... naquele momento, para ter o drive-in. Viabilizaram de alguma maneira alguma coisa para fazer. Só para concluir esse assunto da pandemia, mas é engraçado. A gente tinha pequenas vitórias, né? Que a gente celebrava muito. Por exemplo, quando a gente fez o drive-in, a gente fez o primeiro drive-in, foi no Shopping da Bahia. Shopping da Bahia, me lembro. E a gente fez um telão de 120 metros quadrados. Não foi 2 telões. foram 2 telões. E assim, como não tinha experiência
física, né, do tipo presencial, a gente fez uma captação de 11 marcas nacional. McDonald's. Patrocínio de McDonald's, a Telecine, enfim, várias marcas. O aplicativo do McDonald's. A gente tinha um aplicativo no carro, a gente criou um aplicativo. Que legal. Que a pessoa pedia comida pelo aplicativo e a pessoa que é atendente da McDonald's saía todo embalado, com luva, higienização, para poder entregar, a pessoa comendo. Era isso que eu ia dizer. A fila do banheiro era através do aplicativo. Era Ou seja, virtual? a Que pessoa tinha legal. que sair para a gente poder. Então, assim, de fato, foi um momento muito complicado, mas que ajudou muito a gente a pensar em como seria esse novo momento. Que, sendo bem honesto, a gente estava conversando sobre isso hoje numa reunião. Um novo momento do pós-pandemia que é nada mais, nada menos do que o mesmo momento que a gente vivia antes. Eu não sinto muita diferença, e, por incrível que pareça, além dessas vitórias que a gente teve de Sim. tecnologia, de aprendizados e tudo, do que a gente vivia antes, porque hoje a diferença é que houve um momento que usava máscara e hoje a gente não usa. Você acha que as pessoas diminuíram um pouco essa questão de ir para aglomeração? Ou vocês acham que não teve mudança nenhuma Mas nisso? eu acho que as pessoas estão mais conscientes. Eu acho Nessa que sim, mesma reunião que a gente alguma coisa teve, ficou de aprendizado da Na mesma- pandemia. Essa mesma reunião que a gente teve hoje, esse amigo, parceiro nosso, disse: rapaz, ontem tinha um funcionário nosso aqui, tava meio gripado, usando máscara. Sim. Ou seja, Isso é super a gente estava importante. conversando aqui antes aqui, o fato de você ter morado no Japão, Paulo. É. O japonês, o oriental, ele é muito Ele consciente é. Muito. do próximo, de ajudar É. o próximo. É uma pena que nós ocidentais não somos assim. É. Mas eu acho que ficou um pouco disso, né? De você tentar ajudar o próximo, Sim. de se preocupar. Lá, Cuidado, do né? cuidado. É. Assim, eu acho que, assim, não existe um medo da aglomeração, ainda mais se tratando, pelo menos no caso de Salvador e da Bahia. Não tem como. Mas eu confesso a você que logo depois do drive-in, a gente veio com as vilas, o próximo passo era voltar à realização dos eventos. Né? Como foi o primeiro evento, assim, pós-pandemia? A gente... A gente fez o primeiro evento da história do Centro de Convenções, o Tiaguinho. Verdade, Rafa. Olha! Na verdade, assim, eu vou entrar e vou sair. A gente tem uma coisa bacana dentro da minha história de Ricardo com a empresa. Alguns lugares de Salvador que hoje acontecem eventos, nós fomos os primeiros. A Mas gente que vocês vão metendo as caras. É, Vocês vão verdade. buscando É. coisa, buscando coisa. Aí a pessoa diz, pô, ali deu certo e tal. É. O que é uma maravilha pra cidade. Você sabe né? quantos Você eventos vai a gente desbravando faz a história. Em 2019, Antes da pandemia. Né? verão 2019 e 2020, nós entregamos de eventos de bilheteria na cidade de Salvador, 129 eventos, somente em Salvador. Imagina. São eventos de 500 pessoas a 40 mil para todo o Chile. Então, assim, uma empresa que tem esse volume de eventos, será muito difícil para a gente parar. Aí, assim, engraçado porque o drive-in, A gente salvou muita a gente, gente gente. abria de quarta Não. a domingo. Não tenha dúvida Então, disso. todo dia era um dia de evento. Então, você imagine que de 30 dias eu tinha pelo menos 20 eventos Sim. acontecendo em plena pandemia. Com todo o critério Com que cuidado, precisava. exatamente. Todos os artistas de Salvador. Os artistas, sim, conhecidos. Daniel Vieira, Seu Machixe, Paulo Tico, Batifum, Cheiro de Amor, Negra Cor, Tchau. Tchau. Alexandre Peixe chegou a fazer o drive-in da Chezinho lá. Gente, todo mundo na pandemia ia ficar em casa. E a gente, com as vilas e com o drive-ins, a gente conseguiu botar todo mundo, né? Os seguranças, o pessoal da limpeza, Nossa. o pessoal do bar, que a gente também opera os bares nos nossos eventos. Então, assim, confesso a vocês que essa parte da pandemia foi muito triste. Porque a dor no coração de ver essas Mas- pessoas e essas Mas famílias todas despertou em também. mim, Henrique, Moniquinha, a certeza que a gente já tinha até antes da pandemia, um trabalho social que a gente tem. Nossa vida é a Sim. serviço. É. Né? A gente não está aqui no discurso do politicamente correto. Não, quem conhece vocês sabe É, que não. quem conhece sabe. Sabe que não... E quem não conhece, prazer, Rafa, Henrique e Cal, eles são assim. Né? É assim, o grande lance desse evento de Tiaguinho, porque é um artista nacional, né? Que a gente tem um carinho enorme, temos amizade e tudo, mas a gente fez aquele evento para 1.500 pessoas. Então você imagine você pegar o Centro de Convenções de Salvador, que tinha sido praticamente inaugurado na pandemia, não tinha nada acontecido, além de um drive-in que houve lá, e você fazer um evento para 1.500 pessoas, até para o próprio artista e para a gente, como público,
esse Com retorno certeza. É. ainda foi difícil de assimilar. Sim. Com E certeza. assim a gente fez a melhor segunda-feira do mundo para essa quantidade de público. Teve que diminuir, né? Que foi aos poucos, Foi. né? Foi Ah, gradativo, sim, é. Depois foi caiu pra gradativo. 3, era pra 1.500. isso. É. Medo A gente disso. fez naquela época, logo no retorno, o Réveillon em Boipeba, né? E assim, os Réveillões de praia, eles sempre, nos últimos anos, teve muito sucesso. A gente, durante muitos anos, participou do Réveillon Mil Sorrisos em Barra Grande, que é hoje um dos maiores do Brasil e tal. E aí a gente quis ter um nosso, Independente Sociedade, em Boipeba. E o desafio foi esse também, porque você realizar um Réveillon logo na volta que podia estar fazendo evento, numa ilha paradisíaca, mas que com a maior dificuldade de estrutura. Isso. É. Né? 5 dias de festa, Imagina. open bar, com grandes atrações nacionais. Realmente, Na às vezes, verdade, eu me- eles são meio loucos É, também. às vezes eu me né? peço. A gente para fazer em Boipeba, primeiro que você tem que ver a embarcação, que não tem Isso. carro nem nada, É. com Cairu. É. Porque Gente. Boipeba e Monte de São Paulo é da cidade de Cairu. É do município. É né? no município de Cairu. Não, você não tá entendendo, pô. A gente pegava a balsa para poder trazer as estruturas de box truss para montar o palco, som, luz, banheiro. A gente construiu. Imagina, Os camarotes estrutura. de Salvador. Não tem os banheiros construídos? Uhum. Nós construímos o banheiro. Não foi banheiro químico, não. Ele tá falando baixo, que ele tá falando segredo. Mas é verdade. Nós construímos banheiro mesmo com vaso, ar-condicionado, na beira da praia. E com os protocolos ambientais tendo que ser cumpridos também. E também tem claro. isso, Só que um detalhe, Paulinha. Isso é um orgulho, porque É. tudo que esses meninos fazem Mas, Moniquinha, entenda, Não, tem um detalhe que você vai achar é- engraçado. é uma humildade A nisso, maré. eu acho. O barco encalhava. Então a gente, porque aquele rio ali de Boipeba, ali, Minha de Monte de São nossa Paulo. Senhora. Então o que acontece? Tudo que a gente levava pra Boipeba, primeiro que o barco trabalho, encalhava, é. você tinha que esperar a maré encher, estudar a Trabalhão, maré, hein? pra maré, né, encher, Minha o barco nossa seguir. senhora, gente. Chegava lá, tratou um bocado de coisa, pô. Haja vontade de E fazer eles evento, hein? ainda continuam fazendo evento. Mas É, é Acho isso. que é uma aí. coisa que a gente vai levar por muito tempo, se duvidar a vida inteira. Agora, assim, É, a vida de inteira. lição que vocês tiraram da pandemia, tanto lição boa quanto uma lição. O que vocês trazem com vocês até hoje? No trabalho de vocês, Rapaz, assim, de lição. resiliência. Perfeito. Eu acho que Eu a ia falar palavra essa que palavra. fala muito de mim, de Rafael, nesses 18 anos de empresa e que ficou muito visível na pandemia é resiliência. Eu lhe confesso que em nenhum momento passou pela minha cabeça, e na de Rafael, dos riscos que a gente estava correndo, inclusive de Sim, vida, porque sim. foi como eu disse, a gente Claro, não pra sabia. todo mundo, é. Eu não paralisava, não me paralisava. A gente queria realizar dentro do que era possível. E eu digo que a empresa teve vários outros empresários que optaram, até talvez de maneira mais inteligente no sentido empresarial, de parar, organizar a casa, Sim. né, até financeiramente. Eu e Rafa não tivemos esse pensamento. Então, assim, se a OK hoje tem esse tamanho e a Isso. gente carrega talvez essa maturidade que a gente aprendeu muito naquele momento de pandemia, entendeu? É verdade. E assim, E corrigem coisas que vocês acham que aprenderam e que essa maturidade trouxe nos eventos de hoje. Vocês acham que vocês param e pensam assim: ó, isso aqui a gente não deve fazer mais. E aí se organizam, vocês Engraçado. continuam metendo as caras nos engraçado, meninos. Moniquinha. Outra lição da pandemia, tá? O não é muito melhor do que o sim. O que acontece comigo e com o Ricardo? A gente chegava em um determinado momento e a gente já escutou sobre isso de várias pessoas, tá? Isso a pandemia nos trouxe. Eu Né? concordo com o Rafael. O entretenimento de Salvador contínuo, semanalmente acontecendo. Eu não estou falando das casas de show, por aí vai. Passa muito pelo que eu e o Ricardo fazemos. Porque a gente faz muito evento. Né? Então, daqui a pouco, quando a gente for falar do que a gente vai né, agora lançar né, daqui para o São João, a gente faz muito. E a gente, eu dou exemplo de buraco, né? Do jogo de cartas. Tá? Eu e o Ricardo, a gente não pegava a carta, o morto. A gente pegava todas as cartas da mesa. Então, se eu tivesse aqui 50 cartas aqui, a gente pegava as 50 cartas e ia ver o que ia adaptando dar. aqui no que... Qualidade de vida é ruim. É fato. Sim. Tipo, a gente passou muitos anos acontecendo isso. Quando o Ricardo falou de 120 e poucos eventos, tinha ano que tinha 115.
112, 100. Ou seja, são números expressivos. O ano anterior, a gente chegou a ter 6 Réveillons acontecendo. Pô, a gente 6 Réveillons. A gente teve Um em farol Consegue. Copacabana, Foi. outro em Barra Grande, outro em Trancoso e 3 em Salvador. Exatamente, Farol da Barra, Espetáculo. Baía Marina, não me lembro outro agora qual foi, não sei se foi o Wish. Mas assim, passou isso, aí o Ricardo, rapaz, ó, vamos lá, o não é muito melhor do que o sim. Então, chega muita coisa pra gente realizar. Sim. E isso, Moniquinha, hoje é uma herança que o Ricardo tirou da pandemia, mas que, assim, isso nos dá um alívio, amiga, que você Não, tem coisas que vocês não É. vão fazer, é isso? não vão fazer. Tá certo. E uma pergunta em cima disso, isso é de comum acordo? Vocês... Não, às vezes não. É engraçado isso. Eu percebo uma diferençazinha assim que eu Eu quero tenho um saber. Eu quero ver se eu tô histórico, certo. Não, a diferença é grande. Eu vou não é falar, sozinha, não. eu vou entrar nesse assunto para explicar mais ou menos o que é que passa na minha relação com o Rafael hoje. Eu estudei no Marista. Eu fui presidente do Grêmio 5 anos lá, né? E foi como eu disse, eu entrei em 99, eu tinha 15 anos quando eu entrei em 99 no EVA. E eu era presidente da Associação de Grêmio da cidade e do Marista e eu fazia muitos eventos. A cada 3 dias eu fazia um evento dentro da escola. Verdade. E aí, isso é uma coisa que já está enraizada em mim há muitos anos. Assim, com 15 eu trabalhava no EVA, com 18 eu comecei no Cheiro de Amor, com 22 eu fui montar OK com o Rafa, e eu trouxe isso para cá. É bacana você falar sobre o Marista, sobre as pessoas que te levavam pra tocar lá. Porque a gente levava Manda Eva com o Ivete Sangalo, Cheiro de Amor com Carla Viz, Gera Samba, que não era El Chan, ainda era Gera Samba na Jeremias, época, que não era Companhia Jamil. Companhia do Pagode, Saulo na né? Chicafé. Que máximo Saulo na esse. Chicafé, Olha, eu queria, vamos- eu queria estudar no Marista na época Jamba, dele. Mosaia, Levamos um programa livre com o Serginho Grosma na época pro ginásio. Fando. Que legal! Imagina. Luciano Puta, que Huck no incrível. programa H. Então vocês têm quantos anos de evento que vocês estavam falando aqui Se mais for cedo? contar, essa época É, 25. isso aí. Caramba. Debates de político com o Jacques Wagner na época, que era mais legal. né? Lídice da Mata, enfim, eu tinha esse envolvimento muito próximo, até por conta de ser o presidente da Associação de Grêmio da Sim. cidade. Então eu trouxe isso para OK. E aí, hoje, depois da pandemia, eu ainda continuo com esse desejo, essa vontade de continuar fazendo o máximo que posso, mas eu tenho hoje a maturidade de entender e o cuidado, quando o Rafa fala, que eu tenho que ter uma responsabilidade também de ter um cuidado com a minha vida, a vida dele, e com a vida de que ambos temos hoje, Sim. cada um uma família. É. Né? E que, obviamente, que o que acontece na nossa vida profissional impacta diretamente na minha família e na família dele. Tá? Isso não significa, Mônica, que a gente vai diminuir radicalmente a quantidade de eventos. Hoje a gente tem um calendário de eventos da OK confirmados até o final do ano com 64 datas. Isso é definido no início do ano. O que é que a gente faz? A gente até fez isso, a gente fazia de maneira muito, se eu for parar para pensar hoje, amadora. O que acontecer, a gente tá fazendo. Mas na Aprendeu pandemia, não. eu fiz um evento, nós fizemos um evento em 3 hotéis aqui, parceiros nossos, e que a gente chamou de Planeja OK. É outra É o coisa que eu na pandemia podia. que a gente fez, verdade. E aí, o Planeja OK é o seguinte, o que fazer no ano seguinte, tá? Para que a gente já possa fechar com os espaços, bandas, apresentar para patrocinador e tal. Espetáculo. Então, eu já faço já. Então, assim, quando chega ali novembro e dezembro, além de todo o verão que a gente tem que entregar, a gente faz uma avaliação interna dentro da empresa do que é que a gente vai fazer no ano seguinte, depois do carnaval, né? O que vai surgir de novo. Isso, cara? e aí, o que perfeito. o que é que eu fiz? O que é que a gente faz, na verdade? Antes a gente fazia tudo que aparecia. Hoje a gente tem uma quantidade de eventos que a gente estabelece, deixando uma margem para o que Porque pode sempre surgir. aparece. Tá? Ultimamente tem surgido muito nessa margem que a gente deixa para o que pode aparecer de eventos com artistas nacionais. Tá. Sandy ano passado aconteceu assim. Sim. Tá? Uhum. A gente fez a turnê de Sandy ano passado. Talvez, se eu tivesse com aquela mentalidade de fazer o que aparecia naquele momento, eu não tivesse espaço, né, para poder, porque também temos que ter a responsabilidade, porque é um negócio de risco. Entendi. Né? O meu O negócio. próprio Sauípe. É. A volta dos eventos Pronto, Sauípe. o nosso negócio, a gente já começa ele devendo.
Né? Então, assim, eu já começo com uma despesa muito grande para Muito pagar grande. e eu só Sim. vou saber É muito grande. na reta final se a gente vai ter resultado, se vai empatar ou se vai perder. Tem que ter Por muito isso que sangue até frio. nossa conta é uma conta anual e isso o tempo nos trouxe. Sim, E a o maturidade, nosso né? fechamento, Paulinha, ele acontece no final desse calendário. Uhum. Então, não importa se eu perco no primeiro, no segundo, o que importa é, no final do ano, qual foi o O resultado do montante. balanço. É. Entendeu? Isso é É. importantíssimo de Eu e fazer, Ricardo, sabia? a gente pesquisa muito, tá? Uhum. É engraçado, que é o que a gente costuma falar sempre. Nada vence a força do trabalho. Quando a gente começou realmente a fazer os eventos, Salvador tinha umas coisas que às vezes o público não percebia. E eu vou lhe dizer aqui coisas bobas, que acabam não sendo tão boas assim. Você tinha uma operação de bar nas festas que o bar era aquele bar metálico, sujo, né? Não tinha cenografia nos eventos, não tinha experiência nos eventos. Você ia para os eventos, era o show ali da banda que estava E tocando. acabou. Você pegava a cerveja, se o banheiro estivesse limpo, ótimo, se não estivesse limpo, né? E a gente começou a enxergar, alguns anos atrás, que era serviço mesmo. Então, assim, cenografia... Faz toda a diferença, né, gente? Paulinho, assim, não posso cravar 100% nisso, mas eu acredito que a gente deve ter sido o primeiro, um dos primeiros a ter feito cenografia em palco. Né? Tirando o festival de Sim. verão, eu tô dizendo ao longo Claro, do ano. Sim, eu sim. sei. Entendeu? Do serviço mesmo. De uma coisa que é fato que eu vou dizer para vocês aqui. E isso é fato porque foi comprovado. Nós fomos a primeira produtora a levar para o cliente o que aconteceu no evento. Esses pós-vídeos que você vê Sim. hoje de câmera, de drone, a gente que introduziu em Salvador. Até porque era um recurso, na época, muito caro. Entendeu? Mas que amarra Patrocinador começou a dizer, Claro, opa, minha marca claro, apareceu ali, é. vai depois para rede social, entendeu? Foi uma coisa que a gente implementou É. aqui. As pessoas não faziam isso, né? E tem poucos anos, sei lá, deve ter uns 7 anos isso, né? Que a gente, né? Uns 8. É pesquisa, É estar sempre atualizado, né? É correr atrás da novidade. Pra não ficar na mesmice. Porque tem muita gente. Assim, Salvador, eu tô aqui há, sei lá, vai fazer 2 anos. Gente, é cansativo. O negócio é festa o tempo inteiro. São Paulo não tem isso. Tipo, tem, obviamente, São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas não existe essa coisa da festa. Aqui é o ano inteiro. Aí todo mundo Aí fala ela assim, chegou aqui e depois do desinvestou, carnaval... gente. É. Ela chegou aqui, pá! Eu vou em todas as todas. festas, Não, pá, Paulinha, eu vou. Paulinha vai eu sim, vou em mas Arthur você virava pra mim também assim. vai, Arthur virava pra mim, peraí, velho, Paula quer ir pra Vou todas em as tudo. festas. Eu digo, Arthur, não precisa a gente ir pra todas, não. Deixa ela. Você sabe o que é Ela engraçado? aí, a gente. Salvador é uma cidade, é uma capital, né? Grande, mas ela é uma cidade que não é uma cidade industrial. Eu costumo dizer isso sempre quando me perguntam. É uma cidade de serviço, onde o principal serviço é entretenimento. Entretenimento com turismo, com cultura, com tudo. Então, assim, faz parte do nosso DNA. Então, assim, a gente vive isso enquanto baiano e as pessoas que vêm esperam isso de nós, né? Então, assim, é raro o final de semana quando não se tem algum evento na cidade. E quando não se tem, mesmo com toda essa quantidade de eventos que todo mundo frequenta, mas ainda no verão, as pessoas sentem falta. Sentem falta. Porque É falavam possível pra mim, que hoje não está acontecendo pois nada na é, Teve cidade. outro dia pra que mim, aconteceu isso. Falavam pra mim, porque depois do carnaval a cidade morre, não tem nada. Eu falei, gente, aonde? a gente cidade fez a é que lavagem do morre? de janela. É. A gente fez a lavagem do de Não, janela. aí vem a outra aqui e diz assim, mas bora ali, pra onde? Não, voltei de Paula, São Paulo, hoje? passei 3 semanas em São Paulo, voltei de São Paulo. Falei, não, agora eu vou mudar, vou ficar mais caseira, não sei o Foi. quê. Teve reunião Mônica vai ter interna, lavagem reunião de janela, interna. vamos? Não, vou não, eu vou, tchau. Reunião interna, dizendo que ela Vou ia, ficar mais calma. parará, que ela já tinha passado, porque tinha voltado, queria entender. Vocês ouviram também. E aí ela chega pra mim e diz, tá certo, vai fazer o quê? Eu já não sei, vamos ver aí mais tarde se a gente come uma coisinha e tal, beleza. Mônica, aí eu vou pro Dijana. Que, Paula? Você não tem um pingo de personalidade. Tava lá com a gente. Ela, Não pois tem. é, mas eu acho ótimo, porque a pessoa acaba curtindo aquilo que tem e apoiando e fazendo, né? Eu acho importante que a gente esteja. Eu digo isso sempre a vocês, né? Sempre. Que sempre, eu, sempre. a Você gente, prestigia sempre. a Você gente acha sempre pensa, a gente pensa que
os amigos nossos estão ali, estão fazendo um trabalho da Zorra. Na pandemia a gente falava muito de vocês. Estão fazendo um trabalho da Zorra e a gente tem que ir ali para dizer, e aí, tá bom, tá ruim? Vem cá, a pessoa vê e postar e dizer as pessoas, mas você tá não sei onde, você posta tudo. Eu posto, gente, quando é festa dos outros. Quando é festa dos meus amigos, eu tenho que dizer, eu tô aqui, isso aqui foi bom, encontrei com não sei quem, o show tava bom. As pessoas não entendem que isso, às vezes, pode ser, ela é aparecida, mas muitas vezes isso não é ser aparecido, né? É a gente ajudar que o outro aconteça e tal. E aí eu acho que a gente faz isso bem aqui, né? A gente tem um apoio. Vocês acham que tem um apoio em Salvador que a galera vai ou a galera vai porque é festa? É muito importante você falar isso, tá, Uniquinha? Porque, assim, às vezes as pessoas confundem que é só oba-oba. Né? Então, é muito importante pra gente ter você lá prestigiando a gente mesmo. A hora que você acabou de dizer, poxa, os meninos estão dando um gás retado. Gente, fazer evento, tá? É uma coisa interessante que eu vou falar aqui. Quando a gente vai fazer um evento, não é só você botar a banda no palco. Meu Deus! Vocês têm noção que a gente precisa. É um antes, um durante e um depois ainda. Quem cuida de produção lá Ricardo também é produtor, mas Henrique cuida de outras coisas na divisão entre a gente, eu acabo cuidando dessa parte de produção e estrutura. Eu não sou engenheiro de plano de segurança, tá? Mas eu preciso ter uma noção na hora que eu contrato um bombeiro, por quê? Tá? Para não acontecer aquele episódio que aconteceu lá na Boate Kiss, no Brasil, que as pessoas, aquele desastre que aconteceu. Né? Então, assim, todo mundo que tá ali, quando eu vou lá na prefeitura dar entrada no evento, é a nossa assinatura da nossa responsabilidade. É isso aí, a gente pensa então, isso vocês sempre. estão nos nossos eventos ali, a gente tem que dar a assistência médica ali na hora, a segurança, como vai ser servido. Então, assim, tem existem protocolos dentro da prefeitura que a gente precisa entregar, as documentações. Não é simples, é uma coisa muito... Existe um respeito à lei, existe, a burocracia toda. Burocracia tá lidando com vidas, né? Claro. A gente está planejando ali nos mínimos detalhes, eu falei aqui de cenografia, mas é um item das coisas que a gente tem que entregar. Ser artista nacional e a passagem é engraçado. Né? Você vai achar engraçado isso. A gente precisa estudar um pouco de meteorologia, pô. Claro. Vocês acreditam nisso? Acredito. As pessoas me ligam às vezes. Rafa, vai chover? Porra, deixa eu ver aqui. Entro num site de meteorologia. Sim. Rapaz, tal hora. Eu sabia que hoje de madrugada ia chover até aquele relâmpagos. Porque às vezes, o vento muda, pode saber, não acontecer. Né? Porque se chover, a gente precisa botar na chuva, a gente vai botar uma cobertura. Mas você falou uma coisa foi bom, Rafa, explicar esses pontos, mas assim, se as pessoas nos prestigiam, sim. Entendeu? A gente não tem do que reclamar da cidade de Salvador em relação a isso. Entendeu? As pessoas prestigiam nossos eventos, comprando ou não, na grande maioria das vezes compra, né? Até porque a gente vive disso, né? Existe uma política de cortesia que o próprio baiano institucionalizou. Se você for para outras cidades, não é assim, não é tão forte. Eu digo que foi como Lícia Fábio que eu acho essa coisa da cortesia tão... Gente, se o evento é de amigo, eu faço questão de Paulinha, pagar. você faz. Eu faço, porque, gente, você sempre vocês me vivem diz disso, isso. é isso, é o verdade. trabalho de vocês. Mas assim, é natural que a gente, enquanto dono do evento, a gente tem nossa cota para atender. O problema é quando a gente vai além da cota e quando é para pessoas que não têm relação ou quando é pessoas que não têm relação e que têm condição de pagar. Ou aquela coisa, se a pessoa... eu só vou se eu ganhar cortesia e podendo pagar. Não, gente. O baiano financeiramente qualificado, ou seja, o rico... é geralmente o que mais me pede. É o que não gosta de pagar. Mas não é nem porque não gosta. É porque ele gosta do ele status quer ter de receber. status de dizer. Entendi. Henrique e Rafa convidaram a gente para ir. Tá entendendo? E ainda tem assim, ó. Você falou com Lícia ou com vocês. Não, eu não tenho que falar. Eles têm que me ligar pra saber se eu quero ir. Aí fica difícil. E ainda quer que você dê o convite sem a pessoa responder se vai ou não vai. Ou seja, ela quer pegar aquilo ali e passar para outras duas pessoas que não têm para vocês a importância que ela teria, entendeu? Isso é outro fazer lobby em cima do outro lobby. absurdo. Exatamente, lobby do lobby. Isso acontece isso muito, menino. eu sei disso. Mas enfim, assim, ó, a gente... Mas ok também. Ok, produções. Pois é, a gente tem que entender que... Faz parte do seu Faz negócio. parte É o ego, mas é chato.
É chato, Paulinho, mas assim, faz parte do nosso negócio Sim. e já faz parte há muitos anos. E assim, a gente Exatamente, não não é inventou a roda. novidade. Então, assim, a gente herdou isso. Herdou, é verdade. A palavra Entendeu? correta é essa. Eu e Rafael, a gente herdou, porque quando a gente começou no Carnaval da Bahia em 99, o Carnaval da Bahia já tinha uma pujança, já tinha um tamanho absurdo. É. Você tá entendendo? Então, assim, eu não ia. A gente tentou, de alguma maneira, trazer para a realidade daquele momento que a gente está vivendo, como é uma realidade hoje diferente do que há 25 anos Sim. atrás, mas tem coisas que não vai mudar. Melhora, mas não muda. Sim. E aí é paciência. Tá? Deixa eu fazer outra pergunta. A gente tem uma faixa etária. Então, vocês vieram lá do Grêmio dos Maristas, novinhos, nenéns, e fazendo evento, e o evento vinha com os amigos de vocês, e foi ficando todo mundo mais velho, vocês inclusive, né? E aí chega agora, vocês estão fazendo evento, e o público desse evento? Esses amigos de vocês que já casaram, estão com filho pequeno, estão de saco cheio, não querem, tão velhos como eles mesmos, quer dizer, como eu chamo eles, né? Porque eu tô em tudo. Então, assim, essas pessoas que não acompanham tanto mais, porque eu sei que isso acontece porque eu tenho poucos amigos que vão comigo para as coisas. Então, assim, muitas vezes vocês veem isso que eu chego com o Arthur sozinha, né? Vamos nós dois, porque não tem aqui ninguém para acompanhar a gente vai assim mesmo. E aí, como é que consegue puxar o público mais jovem, porque é esse público que acaba indo? Deixa eu dizer uma Que coisa. trabalho é esse que vocês fazem? Olha, entenda, lá atrás, quando a gente abriu a empresa, a gente já tinha um público, né? Por quê? Porque a gente já tinha um trabalho em bloco de carnaval e tinha do Grêmio, então assim, a gente já fazia festa. Sim. Esse público, que era o público que a gente atingia, era um público que era naturalmente nosso. Uhum. Então, assim, era um público jovem porque nós éramos jovens. Então, naturalmente, eu fazia evento para jovem. Certo. Tá? Onde é que foi um pulo do gato? Tá? Lá atrás, quando a gente montou a empresa, como é que funcionava o calendário de eventos em Salvador? Existiam os ensaios dos blocos de carnaval no segundo semestre, geralmente ali outubro e novembro. Então tinha as festas do Baiano de Tênis, tinha as festas do Clube Espanhol, né? Tinha o ensaio do Olodum, tinha o ensaio do Araqueto, o ensaio da Timbalada, enfim. Várias para coisas. preparar para o verão. Tina tá ficando nervosa, Tina, irmã de Por Paula. quê? Ela tá se lembrando de Né? tudo. Ela tá assim, ó. Tem o ciricutico ali. Para ter o verão. E aí, ó, Ivete Sangalo tocava, eu me lembro perfeitamente, Ivete, o Chiclete e o Asa de Águia. Eles tocavam no máximo 3 vezes ao ano em Salvador. Ivete tocava no Arraiá da Vida no interior. Mas não tinha um ensaio de Ivete lá Tocava, na tinha, Marina, em tirando algum o lugar? Pierre Bahia. Ela fazia o Tá? CVC Folia, Que mais logo uma quando. coisa. Mas assim, tirando os ensaios Sim. dela, que quando não tinha um ensaio, ela tinha 3 eventos. Ela tinha o Arraiá, ela tinha o CVC Folia, ela tinha um festival de verão. O Chiclete tinha um ensaio geral do Camaleão, ele tinha o festival de verão e ele tinha, sei lá, o Forró do Lago. Tá? Durval Idem tinha o Piu Piu, tinha um festival de verão e tinha a Trivela. Tá? E ponto. E o Carnaval de Salvador. Né? Quando teve o boom da Axé Music, né? Por que eles tocavam 3 vezes? Porque era uma demanda tão absurda de um país que é um continente que Não tinha data. não tinha data Não tinha para. data. Você tinha que atender a demanda nacional. E geralmente esses empresários, que eram os empresários dos artistas, é quem faziam os eventos em Salvador. Tá, eram Tá? eventos Quando próprios. o artista subiu, cresceu, ele naturalmente teve que focar na carreira do artista e diminuir a quantidade de eventos. Uhum. Foi aí que a OK nasceu. A gente nasceu na lacuna e na ausência dos Entendi. eventos da cidade que eles não produziam. Então, por exemplo, eles não querem fazer o primeiro semestre, nós vamos fazer. Eles não querem fazer julho e agosto, que é período de férias, a gente vai fazer. Então, fizemos um calendário muito menor do que o que a gente tem hoje, mas quando a música volta a ter uma necessidade de Bahia, ou seja, o sertanejo tem que, assim, a música é cíclica, Sim. né? O funk pode estar hoje aqui em cima, ele vai dar amanhã aqui embaixo, mas amanhã ele vai voltar para cima, a Axé Music idem. É assim que funciona no mercado do show business brasileiro. E aí o que aconteceu? Quando eles voltam para cá, aquele empresário
não sabia mais a linguagem do Sim. público, porque Muda. ele não sabia como divulgar, como vender, qual era o lugar que funcionava. E como eu e Rafa já tínhamos uma relação, uma história, por conta de termos trabalhado em algumas empresas no bloco, eles encontraram na gente as pessoas para fazer aquilo que eles... Executar a coisa. E a gente já nasceu sendo sócio da maioria desses eventos e participando dos blocos de carnaval como sócio e tal, mas eu tive um período enquanto funcionário, tá? Isso foi o que nos trouxe, para responder a sua pergunta, a gente ter condição de fazer eventos para todo tipo de público. Sim. Entendi. E para todo tamanho de evento também. Desde o começo a gente queria que fosse desse jeito. A gente não... É óbvio que o axé sempre, né? Tudo que fosse relacionado à Bahia. Mas na nossa cabeça a gente sempre pensou em fazer para todo mundo. A gente não ia fazer só para aquele segmento de público. Nem classe social. Nem classe social. E assim... E tem uma coisa que o Ricardo a gente faz até hoje. E engraçado, é uma coisa muito minha dele, tá? Alguns empresários, ele vai botar o outdoor na rua, ele vai fazer lá a mídia dele para ver se vai vender. Eu e Rick, não. Além disso tudo, a gente vai fazer o trabalho social. Então, até hoje, a gente vai para cima para poder vender para as pessoas mais próximas da corpo a gente. corpo. Ou para convidar, mesmo com festas estouradas. Sim. Eu vou dar um exemplo de uma festa estourada que a gente fez ano passado aqui, que realmente é uma festa nacionalmente conhecida, que é a Tardezinha, que é a gente que faz aqui em Salvador. Engraçado, a gente podia estar ali, não, já botei um outdoor na rua, não, eu e o Ricardo, a gente foi pra cima de todo mundo. Ó, Com vai toda acontecer, certeza, com e toda vai certeza. vender, E manda o WhatsApp, e manda na exatamente. Mas é eu isso que é peço bom. o vídeo e bota de volta, e vocês atendem o telefone. Isso é incrível. E aí pra a mim. gente vai pesquisar o que o Incrível. menino de 18 anos está ouvindo, por exemplo, dentro do nosso calendário, que a gente estava tendo reunião hoje Sim. mais cedo. Eu falo muito isso para Rick, vamos fazer aquilo. O Ricardo compra a ideia. Eu falei, Ricardo não Na quer nem verdade, saber. você não pode ter nenhuma ideia, porque ele compra, necessário. A real é Pois é, essa. você lembra que eu falei que sempre que aparece uma oportunidade, eu tô querendo fazer É isso. isso Meu irmão aí. não gosta de eletrônico. E durante 10 anos a gente foi o realizador... 13 anos, verdade, desculpe. O realizador do maior weekend de música eletrônica do Brasil, aqui em Salvador. Mas a gente comprava 3 hotéis e trazia gente do Brasil inteiro. Era o Deville, 2.000 o Grande pessoas Hotel do Brasil Estela inteiro Mares vindo pra e o cá. Yara, que era um hotel boutique. Entendeu? Então assim, e era uma galera de meninos, são 18 brincadeira, Sim. não. anos. É Bob isso aí. Sinclair, David Guetta, Ai, faça de novo, Tiesto. por que não faz? Cal Cox. O primeiro evento que a Log tocou em Salvador foi Foi a nesse gente que weekend. trouxe. Vai E ter o que primeiro fazer de evento novo. que Vintage Vintage Culture. tocou foi nesse evento. Fazer de novo, então, por assim, favor. A gente Ó, foi que é uma fazendo isso, curiosidade. entendeu? Quando a gente tinha... eu fui funcionário do Cheiro e voltei para ser sócio, né, do bloco e tal. E a gente tinha um alternativo que era o Yes. E o Yes não era um bloco eletrônico. Aí me liga um dia e diz assim, olha, a gente vai trazer um DJ. A gente aprendeu com isso muito disso. Muito. também, A gente vai trazer um DJ que é Tiesto. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Tiesto. Nunca. Né? Aí eu disse, Som, você é maluco, Tiesto, a gente tem a Tribaía. Que Ninha tinha acabado de sair da Timbalada. Chechel e Patrícia. E a gente ia fazer a Tribaía. Eu disse, esqueça que eu não vou botar Tiesto. Resumindo, eu botei a Tribaía num dia. E no outro dia a gente botou Tiesto. E aí? Tiesto era o número 1 do mundo, pô. E quem Tiesto era o número eu um? sei. pô. Tiesto era Ricardo não sabia. Tiesto era Por isso que eu número tô 1 falando, do não é ninguém, mundo. nada mais, nada E menos eu do fui que... pro bloco. Era uma coisa que é engraçado, que como faz tão parte é da nossa baiano vida, eu fui trabalhar com fone de ouvido. Ou seja, eu fui puxar bloco do carnaval verdade naquele mesmo. ano do Tiesto. Verdade mesmo. E, obviamente, que depois que passou o tempo, meu sócio dizia, Ricardo, pelo menos, já que você tem tantos eventos eletrônicos, não abra a boca para dizer na rua que você não gosta. Guarde isso para você. Não, você fazia pior, Rick. Você chegava ali, perto do Alfredo de Roma ali. O bloco terminava lá nas Gordinhas. Ele dizia, graças Você a Deus. pegava a Sabino Silva, porque a gente morava na Sabino Silva, e você ia embora pra casa no dia do eletrônico. Tipo assim, ele não caraca. gostava, mas Sim. era negócio. Tava né? lá, trabalhando. E a gente tá chegando hoje, assim... a Tá, gente... desses 100 e tantos eventos, a gente faz pelo menos, seguramente, uns 15 eletrônicos no ano. e assim... Você veja como você não tinha nada na cabeça. E você vê aí o Ó, tá na axézinho. hora de trazer os DJs bacanas de volta, por favor. Mas tá uma fase ruim os DJs, viu, Paulinho? A gente tem pesquisado aí, não tem ninguém. tá dando Passou retorno. essa fase do... Mas você vê assim, um axézinho, né? Foi uma criação de peixe que acabou que a gente, no correr do caminho, viramos sócios dele no negócio. É para um determinado tipo de público. É Quando a isso gente aí. vai fazer ali por com isso que eu mudei tava de nome,
já é um público mais velho, já é outro tipo de público, né? Aí quando a gente vai fazer... Saulo, Som e Sol. É outro tipo de público. Quando é engraçado, tem uma coisa assim muito legal da nossa história, que vale a gente falar aqui. Quando a gente era do Marista, nós não tínhamos dinheiro para ir pro gueto. Então, o que acontecia comigo com o Ricardo, né? Esses dois menininhos iguais iam Não, pro não é porque gueto. assim, as pessoas podem até se perguntar, Rafa, rapidinho. Pô, um menino estudava no Marista, um colégio tradicional gueto era de um caro. poder aquisitivo alto. E eu era presidente do Grêmio, né? A gente do Grêmio. Só porque você dizia não presidente, tinha... você se achava, né? Pois já, não tem a menor dúvida. E você não tinha, porque a gente ganhava uma mesada de Fernando Cal, claro. e a mesada era pra... E Fernando Cal segurava a mesada Pois pra é, vocês não irem né? pra festa, velho. Não Ele é era, nem, besta, não nem era nem nada. essa situação, Mônica. Era assim, era do tipo, era o lanche da escola, enfim, era o final de semana até pro shopping bar, pro cinema. E a gente ia, porque juntava um grupo de amigos, e aí vou deixar eu falar para ele concluir, a gente ia com um grupo de amigos assim, a gente ia de ônibus para voltar pro Candial, para voltar de táxi, porque era tarde da noite, a gente não ia pegar um ônibus para parar no bar e tal, então a gente voltava de táxi para parar no shopping bar e cada um pro seu canto. Você vai ver o que é que Rafael vai falar. A gente chegava na porta ali né, no gueto, ali, na rua ali do gueto, pô, a gente tomava sangue de boi. Era, São entendeu? Jorge. Sangue de boi não, sangue de boa. Sangue de boa. Fale né? direito, porque eu não gosto que dê nome errado aos bois. E aí você vê como o mundo é muito louco, né? Ele assim, dá voltas. Passaram-se muitos e muitos anos. A gente. O né, gueto ficou fechado. O gueto ficou fechado. Né, E o aí. Ministério Público. Não chegou a ser também o Ministério Público em si, não. Tá? Tinha também essa situação, mas era uma coisa que poderia ser contornável, como foi. Né? Passaram-se anos, a gente, né? A vida se encarrega de seguir aí, né? Acontecendo, a gente acabou virando sócio de um projeto com a Timbalada. Nos aproximamos de Carlinhos na época, né? A empresária de Carlinhos na época, Andréa, que é nossa amiga até hoje. Em determinado momento, meu irmão vira pra eles e fala, ó, e aí, se voltar com a Timbalada pro gueto? A Timbalada aconteceu no Museu do Ritmo. Não, e a gente fez na época também na vez do Otto. Então a pergunta é, A gente ficou vai pro Museu do Ritmo, que era Buja, Paula e Rafa, ou volta pro gueto? E Carlinhos disse, não, nós vamos pro Museu do Ritmo. Eu disse, e por que vai voltar pro gueto? Né? Nem ele também soube me responder naquele momento, né? Aquele lugar é tão mágico. Mas foi uma das coisas mais prazerosas, Paulinha, que a gente já fez. E assim, mérito de Rafa, desculpa, eu peço para até lhe dar esse mérito, porque foi Rafael que foi buscar entender que depois de tantos anos não existia um impeditivo para que voltasse. E ele, nessa relação que ele tem, ele conseguiu mostrar à Prefeitura de Salvador que existia até um receio. Peraí, tem tantos anos fechado, vai mexer nisso? E eles também acreditaram na nossa experiência e na nossa responsabilidade. E foi assim, a gente topa vocês fazerem. Agora, vocês vão ter que botar banheiro químico, vocês vão ter que conversar com a comunidade organizar do Candial, tudo. com o Cidade Jardim, vocês vão ter que botar carro-pipa, vocês vão ter que botar iluminação. Ou seja, nós, além de todas as taxas, tivemos que fazer esse trabalho de uma estrutura fora para poder ter o menor impacto possível. Tá? E isso quem trouxe foi Rafael. Ele conseguiu e Carlinhos, né, Brau topou porque viu que, de fato, o que a gente falou para ele era viável. E mesmo que a gente, há alguns anos, a gente não participa do projeto da Timbalada, porque foi uma fase, sei lá, 5, 6 anos, mas a gente veio com muito orgulho que um equipamento tão importante para a cultura e para a história da cidade voltou a acontecer pelo simples fato de a gente ter tido a atitude de mostrar que podia não acontecer. desistirem. Isso que eu acho bacana. Vocês têm uma ligação com a cidade que me emociona. Assim, porque vocês realmente falam, vocês fazem questão, vocês. Né? Então, tudo assim, tem o nome da Bahia. É muito legal. Tudo deles tem o nome da Bahia. É uma coisa deu impressionante. Aí, o que eu queria comentar é o seguinte: além disso tudo que ele falou, eu tinha reuniões assim, semanais com a comunidade.
Sim. Não foi uma coisa que a gente chegou lá sem pedir licença, por impôs. mais que fosse um espaço Sim, privado. Sim. Porque o espaço de Carlinhos é privado. Mas Agora, a gente ali foi tinha pra lá que pedir pra ir, licença. lógico, a gente tava entrando na casa deles. Né? E A gente aí, passa quase na sala das pessoas. Todo- uma herança Total. que a gente deixou ali é que, assim, um trabalho muito bem feito com o pessoal da CIMOP, com a Trans Salvador, enfim. Você hoje lá na Rua do Gueto, não sei como é que tá agora, tem um tempo que eu não vou. Mas o espetinho que tinha ali, não pode mais ser espeto, você tem que servir no prato. As carnes tem que ser servidas no prato. A garrafa de vidro ali, a galera que tá lá fora ali vendendo, tem que ser através de lata. Tá. Enfim, a gente estudou a situação toda. Pra proteger as E, pessoas. e no primeiro ensaio, engraçado, né? Quando a gente foi fazer o primeiro ensaio da Timbalada, as pessoas, aos prantos, era assim um negócio assim, engraçado. Impactante. Pra mim, pra Rica era mágico, porque Que nós imagine... tínhamos o Sim. dinheiro para entrar quando éramos meninos e voltar para ali como sócio de um projeto e termos sido, de uma certa maneira, também responsáveis Pela volta. Pelo volta. retorno, Foi muito exatamente. impressionante. E as né, pessoas entendeu? chorando, assim, olhavam pra mim, pra Ricardo, assim, diziam assim, caralho, como é bacana ter a volta da Timbalada, que é uma coisa muito Bahia, né, ali a volta do muito, gueto. Então, assim, quando a nossa. gente... É muito bacana quando a gente tá aqui com vocês falando sobre isso, porque é um tipo de conversa que faz a gente lembrar, né? A gente passa um filme na cabeça, assim, de tanta coisa que eu e meu irmão, a gente, né, eu falo do legado aqui, quis propor para a cidade. A gente foi fazer essa semana eu passei o feriado na ilha. E aí conheci um dos comandantes, que foi comandante da base naval de Aratu. E aí, na conversa vai com ele, disse, pô, comandante, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. A gente foi a primeira produtora a fazer evento dentro do Farol da Barra, na história do Farol da Barra, né? Um Réveillon, inclusive, dois E Réveillões. quando a gente foi fazer o primeiro evento, Ricardo estava aos prantos. Ele não conseguia se controlar, né, pelo nosso amor que Mas a gente ele tem pra chora cidade. demais também, esse menino. Mas, Pensa no Mônica, menino chorão. mas, Mônica, esse dia ele Quando estava... fala da Bahia mesmo. E ele estava incontrolável. Assim, a gente botou Banda Eva ali, Alexandre Peixe, tem outras atrações que tocaram lá. Jamil, algumas das, mas assim, ele estava incontrolável porque aquilo é muito Bahia. E muito importante pra gente. Muito importante. Então, assim, você ter ali o nosso som no segundo cartão postal mais visitado do Brasil, poucas pessoas sabem disso, mas o Farol da Barra é o segundo, né? Então, assim, é um filme que passa na nossa cabeça. Pô, que legal, velho. A gente conseguiu realmente chegar até aqui. Se a Alquim Entretenimento acabasse hoje, ou o Ricardo fosse fazer qualquer coisa, enfim, tô batendo aqui, a gente conseguiu contribuir, a gente entregou muito Já tem bonita uma a nossa história. Já tem uma história. O calendário de festas e de eventos de entretenimento na Bahia é muito grande, né? Tipo assim, e tem muitas empresas que fazem Sim. que mexem com isso, que Sim. fazem isso, que trabalham com isso. Mas eu acho que é tão assim nítido a posição de cada um. Dos poucos que eu conheço, assim, os segmentos, né? Assim, você fala das festas, da faixa etária, do segmento de festa. E é bem assim, por exemplo, eu, Paula, tudo que é festa de vocês, para mim, é sinônimo de gente bacana, gente bonita, qualidade de serviço, qualidade de atração. É tudo bom. Você sabe que você vai e que você vai encontrar seus uma amigos, festa você vai segura. encontrar... É uma festa segura. Porque você vai, as pessoas, você sabe que não vai acontecer, que não vai cair tudo, que não, a Aí você bebida fala não assim, vai estar ai, gente, estragada, será você que não essa vai festa tá... vai ser legal? As coisas são Não, positivas, na minha cabeça né? nunca tem esse pensamento quando é festa de vocês. Ai, será que vai ser legal? Não, vai ser sempre legal. Porque realmente é sempre legal. Então, assim, vocês dois são uma referência de positividade, Obrigado. De coisa... amor à cidade, de coisa boa. Coisa bem feita, de né? cuidado. Vocês fazem com cuidado. Vocês não fazem apenas para o retorno Mas financeiro. tem um negócio aí, Paulinha, também nisso. Meu irmão fala isso direto. A Bahia protege o Ricardo. Certeza. A gente sente isso. Sim. Assim, você falou aí de não ter confusão. Eu não me recordo. Rapaz, não me recordo assim, deve ter para mais de 15 anos.
que a gente não sabe o que é ter uma briga em nosso evento. Pois E pode ser a quantidade de gente que for, assim... Mas também você leva o delegado pra isso, né? Você chama, bota ele lá daquele tamanho, e aí se tiver problema, é problema. Falar com a gente para resolver, Mas não tem a menor assim, dúvida. às vezes é sorte também. Eu não tenho a menor sorte, dúvida que que... é sorte. Não, eu é acho proteção, né? Eu acho. E as Eu, pessoas particularmente, que vão... vocês sabem o que eu penso sobre isso, né? Você vai bater ali, igual eu vou fazer minha festa e tal, aí as pessoas dizem assim, você acha? Eu acho. Você sabe por que eu acho? Porque existe uma proteção. Existe a proteção divina que cai sobre vocês, porque a gente vê a alegria dos eventos. E alegria em evento, às vezes você vai para um evento é um evento xoxo, retado, você não consegue fazer a comida, a bebida, o cara, o outro ali olhando. É tudo estranho, aquela coisa, sabe aquele evento estranho, você fala, gente "Nossa, esquisita, sabe? não tá rolando." E assim, nas festas que vocês fazem, isso não acontece, ainda tem o aconchego de vocês. Porque você entrar numa festa daquela e ver as carinhas de vocês, recebe beijo, abraço, companhia, tá aqui aí, tá bebendo o quê? Tá fazendo o quê? A gente conta uma coisinha ali, dá risada. Isso é aconchego. Vocês estão recebendo como eu estaria se estivesse na minha casa, né? Então, isso daí é Mas um ali é a abraço, nossa casa. né? É isso aí, bem a casa de vocês. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho ao que você falou assim, é bom a gente estar conversando isso aqui com vocês, porque a gente vai lembrando. E eu queria dizer às pessoas que estão assistindo vocês, elas estão numa memória louca a partir desse momento. Porque elas estão ouvindo e todo mundo já viveu. Quando eu falei de Tina, Tina tá ali no Siricuti, com um bocado de gente vai estar, porque vai estar se lembrando de cada festa do gueto. Será que eu fui, que eu não fui? E isso também é uma memória que acalenta a gente. Porque faz parte da nossa história também, da juventude, do paquera que a gente teve, do marido que a gente conheceu, sabe? Da briga que a gente teve com um cara ali que tava pegando outra menina, e por aí vai. Tudo isso faz parte de uma história de vida e que vocês, pensem aí, que vocês estão hoje falando disso aqui, fazendo parte da história de vida de milhões de pessoas. Porque foi isso que vocês ofereceram. A gente já Pense aí. Mônica, sabe uma coisa? Isso não é fácil, não. Eu ouvi, há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase de um político que ele disse o seguinte, que a gente não pode ter futuro sem valorizar o passado. Tá? E isso me impactou muito quando eu ouvi. Perfeito. Porque a Bahia, ela é essencialmente a história que ela construiu. Claro. Né? A vida que ela teve para trazer a gente até aqui. Então, eu não posso, de hipótese alguma, pensar no meu futuro enquanto cidadão e empresário sem reconhecer tudo que aconteceu antes de mim. Das pessoas que fizeram antes de mim e que a gente a todo momento, Rafael, abraça, independente se ela vai me proporcionar alguma coisa ou não, tá? Sim. Você me fez, quando a gente claro. respondeu o questionário, você fez uma pergunta assim, uma palavra que define vocês. Eu parei para pensar que palavra seria essa, né? Resiliência, como eu falei, acredito que fala muito de mim e de Rafa. Responsabilidade, como a gente falou com as coisas aqui, sim, porque esses simpósios, os eventos são muito bacanas, especiais e tal, tudo ótimo, mas óbvio que em algum momento pode acontecer algum erro, porque Faz evento parte, vem de gente. eventualidade. Óbvio que Faz sim. parte. Foi como o Rafa E acabou quando a de... gente sai de casa, a gente sabe que pode acontecer Sim. alguma eventualidade. A gente não Porque- tá ali esperando, eu vou pra festa porque Rick e Rafa vão cuidar de mim, É eu a vou botar vida plena. como ela é, É. sabe? É a vida como ela é. Então, assim, quando o Rafael diz assim, pô, a gente tem que pensar na meteorologia, porque de fato a gente tem que pensar em tudo. Mas voltando para a história da palavra, né? Tem duas coisas que se as pessoas perguntarem, e às vezes até quem já vê a gente falando há muito tempo diz assim, pô, lá vem Ricardo fazer de novo esse clichê, né? E eu vou falar até o dia de morrer. Tem duas coisas muito fortes na minha vida, na vida de Rafael. Uma é a fé. Assim, a gente carrega isso de uma maneira muito, muito forte. Isso acontece na nossa vida desde quando a gente é muito pequeno, entendeu? Então, assim, até por conta de ter estudado num colégio católico, mas era um colégio católico que irmão Aquiles, que foi meu diretor já no final, ele dizia abertamente para mim e para Rafael, e aí eu vou entrar na outra palavra que define a gente, ele dizia assim, olhem, eu estou preparando vocês para o mundo, tá? E o mundo não é só aquilo daqui para dentro, é o daqui principalmente para fora. E vocês, ele era um gaúcho e ele amava tanto a Bahia que ele dizia, vocês estão num lugar extremamente especial, né? Ele foi reitor da Universidade Católica, o primeiro reitor, inclusive foi marista católica, e numa época que você tinha Divaldo Franco, você tinha Mãe Menininha do Gantuá, você tinha Irmã Dulce, ou seja, você tinha três personalidades religiosas muito fortes vivendo em Salvador.
tá? E uma outra coisa que define muito eu e Rafa, a gente foi criado por um avô espanhol, que veio em 1939 da Guerra Civil Espanhola para cá, né? Meu avô veio com 13 anos para Bahia. Ele foi morar ali na calçada porque Salvador era muito a cidade baixa, né? Rio Vermelho era lugar de veraneio. Uhum. Né? Amaralina era onde o bonde parava para o fim de linha da cidade. Pituba não existia. As pessoas iam para Itapuã de jegue, de cavalo e jegue. E por que eu sei disso? Porque um avô que nos criou. A gente nasceu ali na ladeira da Barra, ali próximo do Porto da Barra. E todo domingo, quando ele voltava para a igreja do Bonfim, porque minha família paterna, minha avó, nasceu ali nos pés da igreja do Bonfim, até hoje tem a casa. Ele fazia questão de levar eu e Rafael no caminho. Ele dizia a história da cidade, um espanhol, e dizia: nada mais importante que a casa de vocês. E a casa de vocês é a Bahia. Verdade. E isso ele me dizia com 7, com 8, com 9, com 10 anos, porque ele era um espanhol tão apaixonado que ele conseguiu. Óbvio que se eu e Legal Rafael isso. não tivéssemos o coração aberto para isso, talvez a gente tivesse escutado e tivesse Claro. deixado passar. É. Mas É não, difícil. a gente trouxe Ele isso para nossa conseguiu vida enraizar. de uma maneira muito séria. Então, assim, tudo que é baiano, aquilo que eu disse, as pessoas dizem: vai Ricardo de novo, vai se candidatar, não tem nada a ver com política, tem a ver que a gente faz com verdade. Trago Trago verdade. verdades. Sim. E a Bahia é uma verdade que a gente leva muito sério para nossa vida e vai ser assim até o dia de morrer. Então, se precisar do tipo, a gente decidiu fazer o aniversário da empresa. Sei que são tantas histórias, a gente acaba demorando muito, mas assim, para finalizar isso, quando a gente decidiu fazer o aniversário da OK, talvez pudesse ser o nosso 13º. Porque eu pago o 13º do funcionário, a gente paga os fornecedores ao longo do ano, e eu e Rafa, a gente nunca teve um dinheiro a mais. E aí, um belo dia, eu decidi, olhei para ele e disse assim: ó, Rafa, a gente vai fazer, o Harmonia não vai cobrar, o Alavante não vai cobrar. você sonhou. Né? Vou falar sobre Irmã Dulce. Não, a gente... o Barra Hall, que era casa de show na época, não vai cobrar. Os dois completamente diferentes. Ninguém vai muito cobrar. engraçado. A gente vai ganhar esse dinheiro, né? E aí, eu sonhei, de maneira muito séria, com Irmã Dulce. Não era minha santa de devoção. Meu santo de devoção sempre foi Senhor do Bonfim. Sempre. Primeiro foi Nossa Senhora, por causa do Marista, e depois Senhor do Bonfim. E aí eu tava numa casa, numa festa, numa balada, e gente, e bebida, e por aí vai. E ela aparece pra mim numa Kombi, cheia de crianças, me pega pelo braço e me tira. Quando ela me tira, Paula, tá? E isso foi muito claro no sonho, eu acordei aos prantos. Fiz uma postagem que até hoje está na rede social, olhei para a cara de Rafael e disse: a gente não vai mais ter o aniversário da empresa para a gente. Ele vai ser 100% de doação para a Irmã Dulce. Resumo, onde foi que essa história foi chegar. Nós fizemos o aniversário de doação para a Irmã Dulce. Beleza, passou, foi uma festa que esgotou ingressos, foi um sucesso e tal. E aí passou 2, 3 meses, Mariana, que trabalhava nas obras sociais, e Maria Rita queria marcar um momento para eu e o Rafael ir lá, na Alzide. Eu nunca tinha entrado na Alzide. Beleza? E aí ela disse assim: olha, tal dia não pude. Tal dia faleceu uma senhora que era muito ligada à Irmã Dulce, as obras sociais não puderam. Tal dia marcamos, e que não tem como mais desmarcar, né? Já tem 3 meses nisso. Beleza, marcamos tal dia. Tal dia eu esqueci. Rafael, precisamos ir para a Alzide. Ele disse: como Alzide, eu não consigo ir agora, a gente está numa reunião tal. Vá. Pego minha mãe, desço para as obras sociais. Quando eu chego na Alzide, os idosos, elas vestidas de baiana, eles vestidos de capoeiristas, me recebem na porta. Começa a cantar uma música, um hino de Irmã Dulce. Minha mãe começa a chorar. Eu sem conseguir acreditar o que eu estava vivendo. Era algo surreal. Quando eu entro na Alzide, está TV Bahia, Band, Record não. Mas assim, umas 3 ou 4 televisões. E aí Maria Rita me entrega um prêmio, né? Enfim, um quadro, porque a nossa doação, que poderia ter sido para qualquer coisa que é tão importante para o Hospital Santo Antônio ali, eles decidiram que o nosso dinheiro serviria para criar o aplicativo de doações de Irmã Dulce, das obras sociais. Ou seja, o nosso dinheiro, até hoje, ajuda a gerar dinheiro para as obras sociais, porque a pessoa pode estar no Japão E pode e vai doar. acessar e vai doar. Sim.
E naquele ano a gente ganhou o prêmio, a Alzide ganhou o prêmio da CNBB por conta desse Que aplicativo. legal. De um sonho que É. eu vivi, pelo vínculo e pela relação que a gente tem com a cidade, com Poucas pessoas que é sabem importante. disso. Pouquíssimas pessoas. Estou contando aqui porque Trago por causa verdades. dessa relação que a gente tem. Sim. A gente começa a ter consciência social quando a gente tem 7 anos de idade. Por quê? Por sermos gêmeos. E a gente diz que nós somos católicos apostólicos baianos. Né? Que a gente é católico e a gente é ubandista também. Desde os 7 anos a gente dá nosso caruru. Sim. Né? E essa situação do caruru chegou numa proporção que a gente não tinha como dar mais para 7 crianças. E todo ano, deve ser o dia mais importante do ano, inclusive, para mim e para Ricardo, a gente pega nosso carro e vai dar 300 quentinhas de caruru em setembro, na rua. E numa obra social que a gente E na obra social que a gente ajuda. Então, assim, a gente se preocupa muito nas coisas que a gente faz lá na empresa e realmente o que a gente pode retribuir para quem mais Sim, precisa, né? sim. É claro, isso é fantástico. É lindo. Ó, gente, o diretor tá querendo me matar. né? Porque Pega esses 2 meninos que falam com o Mazur. falam como de acho e eu quero saber, diretor, não é comigo isso aí não. O senhor que se vire, eu quero saber do calendário desse ano. Na verdade, não precisa dizer tudo, assim, não. O que a gente queria era saber algumas coisas. A gente tá garantido de festa até dezembro. Tá. Tá. Tá, gente? Eita, Lala. Você ter já muita- tá, E o vai- São João? E o Vai São ter João? muito evento de São João. você tá Vocês deviam garantido de fazer um pelo negocinho menos de 12 fidelidade. eventos de pré-São Já João. pensamos nisso já. Vocês tinham que fazer um negocinho de fidelidade. Cada 10 eventos que você vai de um de graça. Ou então a pessoa tem um boa. cartão, mas a gente já Cartão pensou nisso já. fidelidade é bom isso. Chegamos a ter um projeto embrionário nessa pegada, ele chamava Social Clube. Acabou não dando certo, tal, mas a gente chegou a pensar muitos Mas é anos legal. sobre isso. Pois é, então vamos ter festas pré-São João. São João vocês vão fazer aqui, o interior? Engraçado, a gente fez o último ano na Chapada Diamantina e aí a gente não conseguiu retornar para lá, mas até por uma decisão Foi nossa. na pandemia que a gente entendeu? fez, né? A gente fez. A gente tem algo em torno de 12 eventos daqui até o São João. Sim. Meu Tá? Deus. E aí, já você está me perguntando, eu posso falar que o próximo evento que a gente vai fazer se chama Ensaios de São João. Tá? A Estaca Zero nos convidou para, a partir desse ano, ser sócio desse projeto. Eles fizeram durante muitos anos. E a gente, no dia 19 de abril, na Pupileira, começamos, né, a temporada junina, que vai ser com Estaca Zero, Cacau com Leite e Forró do Tico. E aí, Aí começa Aí dia abre- 19 a temporada e daí vai... e aí vai até quarta-feira de É, cinzas. todos os finais de semana vão ter evento. Jura? É bem provável. Até o São João, com certeza, vai ter todos os Sim. finais de semana evento. Máximo. Meninos, parabéns pra vocês. Mas agora vamos falar de coisas Caixinha. verdadeiras. Caixinha. Essa caixinha tem algumas verdades aqui dentro que a gente posta, que a gente encontra, que a gente gosta, que a gente acredita. E a gente sabe que verdade não é uma coisa universal. Então vocês vão tirar aqui um papelzinho desses, vão ler e vão dizer, bem, isso é uma verdade pra mim ou não. Tá? Ou falar o que Ou falar vocês o que acham a vocês respeito do que você quiserem, vai é. ler. É um Tira pra a você sua. também, não Pode vai ser pôr- vermelho ou azul? É, Pode o que ser você vermelho quiser. ou azul. Primeiro logo aqui. Então, bora. Posso falar, né? É, Deve. ninguém pode... Você é o que faz, não o que diz. Rapaz, assim, eu sou o que faço e o que digo. Boa. Entendeu? Isso é importante. Você é o que faz. E isso daí você sabe que não é uma coisa normal, né? Sim. Porque às vezes não, a gente tem, por vários motivos, que dizer coisas. Né? Dizer, eu isso, eu aquilo. Mas, na verdade, você prova depois que o que você faz é bom ou ruim, né? É claro E é que muito assim, bom quando a gente consegue fazer as duas Você coisas. viu que eu falei com a firmeza, porque assim, óbvio que naturalmente tem coisas que a gente fala e que por algum motivo não seu, você não consegue Sim. realizar. Uhum. Tá entendendo? Mas pode ter certeza que se eu disser a você que eu vou fazer algo, né, ou seja, o que eu digo eu faço, Uhum. é porque a gente tem essa coisa da palavra, tem que ser uma coisa muito séria. Isso eu é levo a palavra de importantíssimo. maneira É. muito séria. Isso, Então, se perfeito. eu disser a você que eu vou fazer algo, eu vou fazer de tudo para fazer e vou fazer. Porque se a gente não tiver palavra, a gente não tem credibilidade. É isso aí. Pronto, perfeito. Entendeu? É Perfeito. E você, Rafinha? Engraçado que essa frase tem muito a ver com o que eu tô vivendo agora, tá? Às vezes a gente só precisa descansar. O mundo pode esperar. Esse Você negócio é energia, né? Caiu para você. Mas isso aí. a- Aqui falar, essa essa caixa caixa- Essa caixa é terrível. Tá muito né? do que eu tô vivendo agora. A situação da pandemia é engraçado. Nem tudo que reluz é ouro. E no Instagram todo mundo tá feliz.
tá? A gente contou da história que a gente viveu na pandemia, enfim, do aprendizado que a gente teve. Mas isso também deixou sequelas, tipo, tive uma crise de ansiedade absurda, insônia. Você e a torcida do Corinthians, Vitória, Bahia e Flamengo. Insegurança, medo do que acontecer, até de vida mesmo. Sim. Continuar vivendo, mas o que é que vai ser da nossa vida? Bem complicado. E eu esqueci um pouco de mim. E aí, outro dia, eu tava conversando com um grande amigo meu que vocês conhecem, que é GG Magalhães. E GG virou pra mim e falou, e GG falou assim pra mim, Rafa, você tá completamente errado. Tá? E meu sogro também fala muito isso pra mim. O Rafa pensa em todo mundo, o Rafa só não pensa nele. Né? E é verdade isso. E aí, GG virou pra mim, velho, você não tem que acordar, você tem que pensar em você. Né? Você tem que cuidar da sua saúde e tal. Enfim, acabou que esse tempo eu dei uma engordada, eu sempre fui um cara de esporte. E aí o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Hoje o mundo está esperando o que eu vou fazer primeiro por mim, entendeu, Tá Monique? Então, assim, certinho. você pegar às Perfeito. 7 horas da manhã, eu tô caminhando na orla, liguei pra Ricardo essa semana e disse, Rick, posso falar uma coisa aí? Qualquer coisa que você for marcar da gente, só se for uma coisa muito urgente, você marque a partir de 10 horas da manhã. Não marque 8, não marque 9, porque eu preciso realmente cuidar de mim. Ótimo, E excelente. é o que eu tô fazendo, porque Não aí dá morre pra e fica você tudo fazer. aí, né? E também não dá pra você fazer coisas do jeito que vocês fazem, principalmente, estando vocês detonados. O que é que adianta Exatamente. nós estarmos felizes, curtindo uma festa, fazendo tudo, vocês no caco? Adianta nada, entendeu? Que senão vocês não vão tomar uma com a gente, não vão sorrir, não vão fazer bem aquelas meninas maravilhosas que Verdade. vocês escolheram, Verdade. né? Então, eu acho que tá certo sua... Eu não vou estar com a cabeça boa para resolver os problemas, entendeu, Monique? Então, assim, quando a gente cuida da gente... óbvio. A gente tem condição de cuidar de tudo. Exatamente. E os problemas, gente, e as coisas boas também. Às vezes, quando a gente tá mal, a gente não consegue nem fazer coisa boa. Não é só resolver problema, não. Às vezes, fazer coisa boa. Você tá com a cabeça detonada, você tá com o corpo detonado, você não consegue fazer nada. Salvador Então, é a nossa ó, segunda casa, né? A primeira casa somos nós mesmos. Exatamente. isso aí. E Eu tô aí, tentando entenda uma cuidar da coisa, minha você casa. cuidar de você não é egoísmo. Porque não, porque tem muita gente que fica com essa coisa, a sensação de... Ai, eu não posso fazer isso por mim agora, não, Não. porque eu tenho que fazer. Não. Não, esqueça. Você tem que cuidar de você, você tá certíssimo. E não precisa ser egoísta pra isso, não. Você pode cuidar Não, de você e fazer outras zero, coisas, né? zero egoísmo. Com tranquilidade. Meninos, muito obrigada. Ai, que bom que a gente conseguiu. Quero acabar, não. A gente pode ficar aqui conversando mais. O diretor vai me Traz matar, as mas meninas, aí a gente vocês fica conversam aqui. vocês três. Ó, um beijo grande, um beijo pras meninas, Obrigada. viu? As meninas também são muito responsáveis por tudo isso que vocês fazem. Vocês escolheram duas pessoas importantes. E eu acho lindo quando eu A vejo parceria, né, de as vocês. duas lindas, maravilhosas, arrumadésimas. Eu digo, ai meu Deus, o que é que essas meninas vão vestir hoje, gente? Vai dar pra vestir aqui hoje, encontrar com elas. Eu acho Imagine. lindo, porque aquilo é para vocês. É para que a festa de vocês esteja linda. É para que fez cada uma com seu temperamento, cada uma com seu jeito, que assim são vocês. Sim, Né? Então, isso é muito bacana, mas eu sei que eu recebo meu beijo, meu abraço delas também recebendo junto, né? E eu acho isso muito bacana. Parabéns também por isso. E elas têm um carinho enorme por vocês. Eu né? adoro. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. recíproco. Graças a Deus eu sinto. Um beijo, Obrigada. obrigada. Mas peraí. Já que tá falando dela, leva pra elas, viu? Não como, não. Ah, tem 2 Croque e 2. push. Tem 4 aí. Dá pra comer, né, Paula? Mas então, Croque Push mandou pra vocês. obrigado. Muito obrigado. Um carinhozinho, tá? Croque puxa. Ó, eu massa. quero agradecer. A gente levou um tempo para vir, né? E aí vocês imaginem, né? A turma que tá aqui conosco. Eu e Rafa temos muitos assuntos, a gente fala demais. Então, assim, desculpem até se a gente se prolongou mas muito. Peça gente! desculpa, peça. Você perguntou pra Júlia ali quanto tempo era? Era 1 hora, né? Mas eu nem sei. contei aqui no relógio, já tava dando 1h30. Tá ótimo. Imagine. perdão. Senão, Mas geralmente, é com isso. 2 pessoas, é 1 hora e 5, mas se tratando de mim e de Rafa, é difícil, né? Mas, assim, eu tô muito feliz. Acho que a gente tá... Não tenho certeza que a gente tá com 2 grandes amigas. Sim. Contem com a gente sempre. Pra gente falar da nossa vida, da nossa história, ainda mais a gente se sentindo em casa, estando em casa, porque a gente se sente em casa quando tá com vocês, Bom demais. é muito especial, tá? Estamos à disposição para outros momentos e tudo. Quero convidar todo mundo que está assistindo a gente que continue indo para os eventos, né, nos prestigiando, sabendo que se tiver qualquer coisa também tem na gente pessoas para poder falar, criticar, né? A gente Aplaudir. tem sempre que melhorar.
e estamos aí. Eu adorei, né? Eu vou terminar falando como eu falei no começo. Lógico que todos os podcasts que a gente já passou e que a gente deu entrevista foram especiais também, pessoas que nos convidaram, que a gente também tem relação. Mas com vocês realmente é especial. Acabou que casou, que o Ricardo, né? Que bom. Tem muito tempo que a gente não dá entrevista junto. Aí, ó, Coincidi de estar com vocês aqui. Adorei o papo maravilhoso. É sempre bom a gente Delícia falar demais. um pouco da gente, da Bahia, né? É bom demais. É relembrar e lembrar. É né? isso aí. Obrigadíssimo. Obrigado. Gente, eu Obrigada. queria avisar uma coisa a vocês. Esse é Rafa. E esse é Rick. Porque as pessoas. Gente, como é que vocês sabem que eu digo? Eu levei esse problema antes. Antes era assim, ó. Um era mais amigo de Paulinha e o outro. Não é que não fosse, não, mas era um pouco menos, né? E aí o que chegava pra mim dizia assim: e aí, cadê Paulo? Eu digo, opa, Rafa. É mesmo, verdade. Eu ia, não era? Eu ia Verdade. identificando por isso, mas agora eu já sei demais. Então vocês agora já sabem também, tá? Grande beijo, obrigada. Obrigada. Até, meninos gente. Beijo lindos, grande. obrigada. Tchau.